Hoje, dia 6 de novembro, teve durante o dia inteiro o BTG Macro Day. Foram recebidos personalidades importantes da política brasileira e, obviamente, é sempre interessante ouvir o que eles têm a falar. No meu entender, foi um bate-papo extremamente político, onde houve certa facilidade para eles falarem, não senti qualquer tipo de pressão nas perguntas, mas é sempre importante ver como eles pensam. De novo, acho que poderia ter sido muito mais produtivo pelo tipo de questionamento, não era aberto ao longo das entrevistas para o público perguntar, mas sim os entrevistadores. E, no meu entender, de novo, houve qualquer tipo de facilitação por parte deles, ou seja, não senti qualquer tipo de pressão. Isso é uma parte de uma opinião minha. E eu vou falar aqui os principais pontos entre o bate-papo do Mansueto Almeida, que é um dos sócios do BTG e o economista-chefe, e que ele esteve presente no governo passado. Ele é tido como um dos maiores conhecedores de contas públicas no Brasil. Eu tive o privilégio de poder gravar um podcast com ele e realmente admiro muito todo o conhecimento, todo o histórico dele na economia, para compreender esse emaranhado e essa falta de transparência que são as finanças públicas brasileiras. Então, ele fez uma entrevista ao Haddad. Eu sei muito da forma do Mansueto de pensar, ele faz isso público, tem muito mais a ver com a minha forma também, mas eu acho que ele não fez qualquer tipo de pressão, principalmente sobre cortes de gastos e a necessidade de corte de gastos. Ele sabe disso, mas o bate-papo ficou muito mais centralizado em falar sobre a necessidade e a urgência de aumento de arrecadação e não do corte de gasto. Então, acho que ficou fácil ali pro Haddad falar sobre isso. Depois eu vou falar um pouco sobre a fala do Pacheco, o presidente do Senado, do Lira, o presidente da Câmara. Menciono um pouco sobre o Barroso, um dos ministros do Supremo, que eu confesso que eu não tenho estômago para escutar. E as pessoas à volta ali sentiram também um certo desconforto, pelo menos da grande maioria que me foi relatado sobre isso. E também vamos falar um pouco do que o André Esteves falou, que eu admiro muito todo o conhecimento que ele tem. Já estive com ele algumas vezes pessoalmente e sempre tem dados, fatos filosóficos, históricos que ele traz à tona que são extremamente importantes. E também tivemos outros governadores, mas eu vou falar basicamente aqui do Tarcísio, governador de São Paulo, e do Rodrigo Azevedo, que é da gestora Ibiúna, que também tem muito a ver da forma como eu penso. Pois bem, começando aqui pelo bate-papo entre o Mansueto Almeida e o Haddad, como eu falei, foi uma conversa que eu senti super tranquilidade para o Haddad falar, não teve qualquer tipo de pressão sobre cortes de gastos, e aí, obviamente, a conversa fica mais fácil. Mansueto perguntou muito para ele sobre a parte de arrecadação e da necessidade de mudanças de alguns impostos, que está incluído na reforma tributária, para, obviamente, aumentar a arrecadação. Então, o Mansueto trouxe um dado importante, falando que desde 1997 a 2015, o crescimento médio do gasto público federal foi da ordem de 6% ao ano. A média de crescimento do PIB do Brasil foi por volta de 1% desde os anos 2000, ou seja, o gasto público ele cresce de forma exorbitante frente ao crescimento do PIB. Por isso que o endividamento brasileiro ele cresce e ainda mais dentro desse arcabouço fiscal ou calabouço fiscal, como foi desenhado e apresentado pelo próprio executivo, que a dívida pública continua crescendo e assim como é óbvio, e a gente fala aqui há meses, na semana passada o Lula, o Haddad e tantos outros falaram que as contas não vão fechar. Isso era uma matemática, é muito óbvio. E triste do Brasil, que hoje tem como último bastião de tentar manter o déficit zero, que é a regra do arcabouço apresentada pelo próprio executivo, o próprio Haddad. Vamos lembrar que o Haddad, o ministro da Economia, escreveu um livro em 1998 que chama Em Defesa do Socialismo, em que ele se declara marxista. Ou seja, nós temos um ministro que se declarou marxista num livro escrito Em Defesa do Socialismo, que ele é o último a defender as contas públicas no Brasil. Olha o ponto que nós estamos. Pois bem, o Mansueto começou falando sobre quando esse governo assumiu o poder e que era esperado para 2023 um déficit de 230 bilhões de reais e que esse ano vai terminar por volta de 120, 130 bi e que isso é, sim,
uma defesa importante, uma vitória de um esforço do próprio Haddad, como eu acabei de falar, olha o ponto que chegamos, por ter um déficit mais ou menos metade do que era esperado. E que ele é o último que vem lutando para manter no ano que vem o déficit zerado. E que ele já sabe que não será zero e que não cumprirá a regra do arcabouço. Mas ele acha que ao assumir tão rapidamente isso, pode impactar no mercado e as expectativas inflacionárias, expectativas de juros não conseguirem se cumprir e, obviamente, o mercado começar a complicar via curva de juros mais alta, via desvalorização da moeda, e o Banco Central não consegue baixar mais a taxa de juros, que no meu entender já não há muito espaço para isso, como eu fiz num vídeo em que eu postei isso no domingo lá aqui no meu canal, tá? Pois bem, esse bate-papo girou sempre em torno disso, do aumento da arrecadação. O Haddad falou basicamente de 2 pontos em que eu achei mais importante e prudente mencionarmos aqui, resumirmos aqui. Ele falou de uma decisão de 2017 em que os governadores dos estados foram dando incentivos fiscais às empresas que eles julgavam interessantes para dar esse incentivo. E que isso, obviamente, acabou derrubando a arrecadação da União. E que isso é desde 2017 e deu um prejuízo, entre aspas, prejuízo aqui à União, de mais de 65 bilhões de reais com a queda de arrecadação de IR e de CSLL, ou seja, contribuição social sobre o lucro líquido. E que isso criou uma guerra dos estados contra a União e que a União não pode reivindicar. Pobre da União, né? Agora que eles assumiram e que eles não param de gastar, porque o crescimento do gasto ele é exponencial, e ele não tem nenhuma intenção em cortar os gastos, como o próprio Lula falou, obviamente isso já está acarretando num aumento do endividamento público, tá? Ele chamou isso de distorções e que, obviamente, ele fala da necessidade de aumento de arrecadação para fechar as suas contas, que eles próprios já assumiram, que não fecharão dentro das regras que eles mesmos desenharam e eles mesmos entregaram ao Legislativo. Eles, quando eu me refiro, o próprio executivo, avalizado pelo Haddad como ministro da Fazenda, tá? Outra regra que ele fala é de uma decisão do STF, ainda nesse ano, em 2023, em que ele tirou da base do PIS e COFINS o ICMS, e que essa decisão do STF retroagiu 5 anos e gerou um estoque de dívida para a União, e que esse estoque de dívida não é encaminhado ou direcionado para um pagamento como precatório e, portanto, ele vai diretamente no gasto para aumentar, no gasto público, diretamente na conta que entra no déficit dentro do arcabouço. E aí ele precisa fechar essa conta. Então, ele falou que acendeu a luz amarela em julho. Ora, Haddad, só em julho? Essa luz amarela vem acendendo há muito tempo, que eu diria que já acendeu a luz vermelha. E não é amarela agora, já acendeu a vermelha para o médio e para o longo prazo, não é para o curto prazo. Mas a narrativa de vocês sempre ajuda muito a enganar muitas pessoas e, infelizmente, a gente vai vivendo nesses trancos e barrancos do Brasil. Porque ele fala que as receitas não crescerão nem 1%, isso ele próprio disse, mas que o PIB vai crescer esse ano, diz ele, por volta de 3%. Eu já acho que não, até porque no primeiro semestre o crescimento foi muito grande e grande parte do crescimento veio do agro. O agro puxou, dentro do crescimento total do semestre, o agro cresceu 15%. E a expectativa do agro crescer no segundo semestre é de 1,5%, justamente por conta da safra da soja que acontece no primeiro semestre do ano. Então, como o arcabouço permite que os gastos públicos reais acima da inflação cresçam 2,5%, a gente vai ver o endividamento crescendo. E isso é um desafio no médio ou no longo prazo. E qual é o desafio que ele falou no curtíssimo prazo? Aprovar as reformas, aprovar as mudanças de regras para aumentar a arrecadação. Vamos lembrar que aumento de arrecadação é mais imposto. Mais imposto você tira dinheiro da mão da população e tira dinheiro da mão das empresas, que acabam produzindo menos, a produtividade e a produção cai e, obviamente, a economia acaba estrangulando, ainda mais no médio e no longo prazo, com endividamento crescente, tá? Mansueto também mencionou em que foi tirado o ICMS da base do PIS e COFINS e que isso gerou um crédito para as empresas nos últimos anos. E que, se essas empresas tivessem compensado durante os últimos anos, não teria ficado esse estoque da dívida. Só que isso foi se acumulando ao longo dos anos e agora,
em 2023, por decisões judiciais, essas empresas começaram a ser recompensadas, né? E isso, obviamente, gera mais perda de arrecadação para a própria União, e eles precisam correr mais atrás do rabo para gerar mais arrecadação ainda para fechar as suas contas, tá? Claro que ele mencionou de coisas positivas, ou seja, que a balança comercial brasileira ela vem apresentando recordes, e isso é uma verdade, isso são números, também não tem como negar. Mesmo a gente vendo a China desacelerando, uma economia mundial como um todo dando uma desacelerada com juros mais altos, que eu acho que esse freio dessa economia ainda não chegou na economia real como um todo, vou falar isso um pouco mais à frente, mas de qualquer maneira temos números positivos, uma balança comercial extremamente forte, onde as exportações continuam crescendo, e isso entra dólar no Brasil. Quando entra dólar no Brasil, você mantém a taxa de câmbio mais ou menos estável, né? O real ali entre 4,90 a 5, o que eu considero para o médio e para o longo prazo uma oportunidade de dolarizar uma parte do patrimônio. Afinal de contas, a dívida brasileira continuará crescendo dentro desse arcabouço fiscal, e isso bota pressão na curva de juros e pressão na moeda no médio e no longo prazo. Mas no curto prazo a gente vê essa entrada de dólar, vê uma certa estabilidade da moeda, vê uma inflação controlada, que também tem a ver com queda das commodities no mundo como um todo, mas de qualquer maneira, mantendo esses pilares de Banco Central independente, lembrando que o Lula tentou acabar com isso, graças ao legislativo não caiu, mantendo também a regra institucional básica em que o governo não pode, o Banco Central não pode simplesmente imprimir dinheiro para fechar as contas do governo, né, comprar títulos públicos e financiar o déficit do governo, ou seja, tudo isso faz com que a gente mantenha uma estabilidade, e o Brasil, frente aos outros concorrentes, ou seja, frente aos outros países emergentes, apresenta sim uma importante entrada ou atratividade para capital internacional. Então a gente tem uma estabilidade mínima econômica importante, e que, claro, se nós tivéssemos um governo preocupado com o fiscal, a gente poderia ter sim uma entrada muito mais massiva de capital no médio ou no longo prazo. Mas enfim, esse foi citado pelo próprio Mansueto Almeida, que eu concordo 100%, e o Haddad, veja só, ele trouxe um dado também interessante, em que um estudo do Banco Mundial, entre 190 países, mostrou que o Brasil ficou em 184, na posição 184, só tem 6 países piores que o Brasil ao analisar o sistema tributário brasileiro. Portanto, todos eles falam que essa reforma tributária que está por vir, ela é melhor do que a que está aqui agora, mas todos demonstram uma tremenda, obviamente o Haddad não, uma tremenda preocupação com as exceções que estão sendo impostas a cada um dos setores, e que essa alíquota pode chegar a 27,5%, 28% e até ultrapassar a da Hungria, que hoje é o maior IVA do mundo. A gente chegou até a ouvir lá que o IVA, se ficar a 28, ele realmente vai ser o maior ou o segundo maior do mundo. Mas se analisarmos hoje, o imposto é maior. Então veja, se a gente vai reformar, por que não fazer verdadeiramente uma reforma importante, uma reforma séria? Por que ter que ficar achando meios de nos contentarmos com pequenas mudanças em termos um dos maiores ou o maior IVA do mundo? Então a gente continua tendo um arcabouço tributário extremamente complexo, que, claro, vamos falar, olha, vai melhorar essa reforma. A nossa base comparativa é tão fraca, mas tão ruim com a forma de tributos que nós temos, ou seja, de 190 países estamos na posição 184 segundo o Banco Mundial, que obviamente qualquer melhoria ela é muito fácil. A mesma coisa quando o PIB caiu 7% nos 2 anos da governo Dilma, na maior recessão que o Brasil teve. Depois, quando melhora, você tem um crescimento rápido. Ou durante a pandemia, quando os PIBs caíram, no ano seguinte você tem um crescimento. Isso é até um carrego estatístico, uma base estatística muito depreciada faz com que você tenha um crescimento maior logo depois, né? E outro ponto positivo que ele até falou, Mansueto, foi que a gente não viu até o momento uma taxa de desemprego que vem caindo, está menor desde 2014. Lembremos que muitos dos empregos criados foi dentro do setor público, que o Estado vem crescendo novamente, inchando novamente, como não é surpresa para ninguém.
e que a inflação também vem mantendo controlada, muito por conta dessa parte de entrada de dólares que eu falei que as contas da balança comercial elas estão extremamente atrativas e interessantes, tá? E que se concretizar as expectativas de inflação, o BTG projeta 4,5% para esse ano, 4% de inflação para 2024 e 3,5% para 2025. Se isso terminaria esse governo com uma média de inflação, com a média menor de um governo desde 1994. De novo, tudo isso tem muito a ver com o cenário internacional e não apenas o doméstico, tá? E claro, a complicação da deterioração fiscal brasileira, ela é sim uma preocupação iminente que foi citada para as perspectivas inflacionárias no médio ou no longo prazo. E todos falam, é uma pena que a gente está jogando o fiscal novamente no lixo, porque se tivéssemos uma preocupação maior com isso, a gente teria sim um caminho interessante de crescimento, poderíamos ter mais uma oportunidade de crescimento por conta de fatores também externos, tá? Vamos lá, outro ponto importante aqui, eu queria passar do Pacheco. O Pacheco, presidente do Senado, obviamente político, a gente parece que, quando a gente ouve todos eles, parece que estamos morando na Suíça, mas basicamente ele mencionou sobre o cronograma da reforma tributária e confirmou que ela deve sim andar essa semana, até na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e que ela tem uma possibilidade de teto de alíquota de 27,5%. Falou que, segundo que até o relator Eduardo Braga, ele promoveu mais de 15 alterações, ou seja, exceções, e que isso obviamente limita a arrecadação de uma parte, e aí você precisa subir a alíquota para compensar de outra parte. Afinal de contas, eles não vão mexer em suas benesses, né? Quem coloca o terninho deles, quem amarra o sapatinho deles, os 4, 5 motoristas, esses eles não podem mexer. Então, tributa todo mundo, mesmo fazendo uma reforma. Claro que lá dentro, num evento desse, eles falam de forma super política, como se morássemos em países de primeiro mundo. Mas aquilo para mim entra num ouvido e sai com o outro como uma pataquada, como se fosse mentiras, e se nós fôssemos eternas crianças de 2, 3 anos de idade acreditando nisso. E que ele até falou textualmente, se a alíquota será de 26, 27 ou 28, logo veremos. Logo veremos. No bolso deles, pouco sobra, né? Sobra no nosso. Mas isso, eles pouco se importam. Na democracia deles, eles pouco se importam com isso, né? Falaram também, ele próprio falou, que eles trabalharam super duro para aprovar até a PEC da transição. Quem não lembra da PEC da transição de 200 bilhões, 200 bilhõezinhos, que o governo do PT pediu para aprovar logo em janeiro, quando eles assumiram. Como se isso eles colocam como se fosse uma pauta importante, abre aspas, para governabilidade. Basta colocar governabilidade social e democracia em defesa dela, que tudo passa de forma muito bonita a ser falado. Só que são 200 bilhões de reais que aumentou a dívida pública brasileira e que ele ainda fala, abre aspas, não podemos brincar com o Brasil. Eu vou deixar minha risada para vocês, senhor Pacheco. Vocês brincam com o Brasil e com a nossa cara todos os dias. Todos os dias. E ter estômago para ficar ouvindo essa politicagem que vocês fazem, como se vocês pensassem no bem do país, é realmente de dar um nó no estômago. E que eles falaram que todos os segmentos têm que contribuir para o crescimento do Brasil. Ora, todos contribuem, né? De forma forçada. Menos vocês do governo, que vocês continuam tendo as suas benesses lindas. Eu imagino que nem amarrar um sapato você consegue, né, senhor Pacheco? Pois bem, todos têm que contribuir, menos vocês. De novo, nós pagamos pelas suas benesses. Como sempre, mais um político 100% em jargão popular, super sabonete, escapando de todas as formas e tentando falar de forma bonita. Inclusive, ele tinha confirmado a presença física e esteve online no evento, tá? Lira, presidente da Câmara. Esse, para mim, apesar de não confiar nada nele, tá claro por quê? Ele foi o mais direto. Entrevistado pela Amanda Klein, que difícil também, passa pano para esse governo de uma maneira impressionante diariamente na Jovem Pan, na qual eu participo de alguns programas. O Lira, ele foi o mais direto. Ele realmente bateu de certa forma no STF, com o Barroso na plateia. Ele falou que se não bater a meta dentro do arcabouço fiscal, tem consequências,
e que se bater a meta também há consequências positivas nesse caso, se não bater negativas, e que tem que cumprir, e que por ele, pela Câmara, não vai ter mudança de meta. E que o Haddad falou para ele textualmente que não haverá mudança da meta. Veremos, mais um político, né? Político diz uma coisa, logo depois fala, inventa uma nova desculpa, mas pelo menos ele foi mais duro na conversa lá, em falando que vai segurar o objetivo de manter o déficit zero até o ano que vem. E obviamente a Amanda perguntando se não valeria a pena dar mais tempo ao governo para ajustar as suas contas. Ora, Amanda, dispensa comentários isso, né? E o Lira até respondeu mais duro, falando que não tem ninguém do governo que conversou com ele ali, que ele participou das conversas, que quer mudar a meta e que, portanto, se depender dele, a meta de déficit zero do ano que vem dentro do arcabouço, que o arcabouço foi apresentado pelo próprio executivo, não foi uma proposta elaborada pelo legislativo, que assim ele manterá a meta de déficit zero e que, se não cumprir, que arquem com as consequências daquilo. Então achei ele bastante duro nisso, duro não, real. Então, portanto, para mim foi o menos político na conversa, apesar de não confiar nele, tá? Ele falou, obviamente, de tudo que a Câmara aprovou ao longo desses meses, né? Também trocas de bilhões de emendas fiscais, é a forma de fazer política, isso não é só desse governo, é história brasileira também, mas achei que foi interessante porque ele falou até inclusive do STF. Ele falou que a independência entre os poderes é extremamente necessária, mas que a harmonia entre eles também é. Falou que a justiça, o sistema judiciário anda por demanda e que ele colocou um dedo numa ferida que eu achei interessante. Ele falou que muitas vezes na Câmara ou no Senado uma pauta, uma mudança de lei é aprovada por unanimidade e que aí um partido com um representante entra com uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, e o Supremo Tribunal Federal julga essa ADI pertinente ao que esse partido com um parlamentar pediu essa mudança, e que aí essa mudança ocorre. Ou seja, os parlamentares que foram eleitos pelo voto popular aprovaram por ampla maioria uma mudança de uma eventual lei e que um parlamentar entra com uma ADI no STF, o STF muitas vezes monocraticamente com um juiz que não é eleito pelo povo, aceita essa mudança e, portanto, essa mudança acaba sendo feita. Isso é democracia? Ah, pobre de quem acredita que esse país é democrático, né? E ele bateu nisso, falando que tem que subir o sarrafo para aceitar uma ação direta de inconstitucionalidade, que senão não é democracia. Muito dito pelo Lira, então não sou eu falando só aqui, e que ele acredita que tem que ter uma mudança nisso, que isso não pode acontecer. Ele falar isso também da boca para fora e aceitar uma mudança interna são outros 500. Veremos. Mas ele falou que, de novo, os limites constitucionais de cada poder devem ser respeitados, inclusive do STF, representado pelo Barroso aqui nessa plateia. Então, ele foi o único que foi o menos político, na minha ideia. Inclusive, ele falou que o ano que vem tem eleições. Essas eleições, elas são municipais e não são, portanto, terá uma ênfase muito maior na região local de cada um, ela não vai ser nacionalizada e sim regionalizada, e que isso pode melhorar a vida do brasileiro. Ou seja, quando a gente pensa na nossa rua, nos nossos problemas locais, que é exatamente o que eu falo. Brasília foi um câncer produzido no Brasil. Se nós votássemos na pessoa que sabe que cai no mesmo buraco que você, seria muito mais fácil. Como eu, por exemplo, que moro num condomínio de 9 casas e a gente se acorda aqui entre nós mesmos. Não seria muito mais fácil? Seria. Mas não seria tão lógico para os políticos mamarem na nossa teta. E aí, obviamente, eles não querem essas mudanças. Do Barroso, poucas pessoas ali que eu percebi tiveram estômago, eu não estive presente para ouvir, mas me falaram que ele falou uma coisa assim, que os poderes devem ser imparciais e que as pessoas que estavam à volta geraram uma risada, obviamente. Então, o Barroso eu não quero nem dar ênfase ao que ele falou. Não é mesmo? Perdeu o Mané? Ou que num palanque, como um torcedor de futebol, falou, nós vencemos o bolsonarismo? Não importa quem você teria vencido. Um juiz
não pode emitir opinião dessa forma. Portanto, uma pessoa dessa, para mim, merece o desprezo. Não merece absolutamente mais nada do que isso. E aí, o que eu vi foi também um Tarcísio, governador de São Paulo, sempre muito técnico, falando que a gente deve privilegiar o capital privado. Se nós mantivermos uma regra fiscal, que é o único que pode trazer um problema de complicação de ordem econômica para o Brasil, é darmos de ombro para o fiscal, que é o que está acontecendo, na verdade, e que ele falou, obviamente, que mencionou sobre os problemas da Enel. Eu mesmo tive minha luz que voltou em casa hoje, às 4 da tarde, depois de 3 dias, e obviamente a esquerda oportunista vem falando que isso é culpa da privatização, esquecendo os apagões que a gente teve lá no começo dos anos 2000, depois quando a Dilma quebrou as estatais, isso eles esquecem. E que, obviamente, a gente tem que falar de privatizações e de trazer o mercado a uma atualidade. Ele próprio falou dos contratos que foram escritos ali nos anos 90 e, portanto, trazer a economia a modelos atuais. A esquerda oportunista fala que isso aconteceu porque a Enel mandou gente embora depois da privatização, aquele discurso marxista asqueroso que eles falam sem base nenhum, e uma vez que o mercado de privatização ele tem que ser amplamente debatido e aberto, trazendo concorrências de verdade, não apenas trocar o privado pelo público ou o público pelo privado. Tem que ser um mercado aberto, onde os ineficientes morrem e os eficientes sobrevivem oferecendo produtos e serviços de qualidade. Portanto, ele falou muito claro que o capital privado é o que faz a diferença, falou muito do estado de São Paulo que pode arrecadar 200 bilhões de reais, falou de tudo, das reformas importantes que aconteceram nos últimos anos no Brasil, não apenas no governo anterior, mas no governo Temer também, reforma de previdência, trabalhista, lei da liberdade econômica, e-business, reforma silenciosa do mercado financeiro com aumento e facilidade do crédito, da tomada de crédito por parte das empresas, vias debenture, CRA, CRI, ou seja, um mercado financeiro, um mercado de capitais muito mais rico para as empresas se financiarem, marco do saneamento, nova lei de falência, lei das agências, lei da cabotagem, investimentos em infraestrutura, lei das ferrovias. Falou que realmente o que falta para o Brasil é cuidar do fiscal e trazer um arcabouço tributário interessante, porque o gringo olha para cá e fala, meu Deus, como é que eu vou pagar os impostos nesse país que ninguém sabe da onde vem tanto imposto, ou como vem, ou as complicações, ou os incentivos, ou as isenções, ou as cobranças, enfim, estadual, municipal, federal, aquela confusão absolutamente toda. E ele falou uma coisa que eu falo bastante: a reforma tributária não pode nascer já com jabutis. Se a gente vai reformar, que reforme de verdade, e não com exceções e privilégios aos amigos do rei para que o restante dos outros paguem. Portanto, ele sempre muito técnico, muito firme, muito objetivo em suas colocações, e falou, obviamente, para o Brasil olhar para, por exemplo, as estradas, os portos, que o capital privado aqui no estado de São Paulo fez, o sistema de telecom, o 5G, o sistema rodoviário, que foi provido pelo setor privado majoritariamente, e como ele realmente funciona quando a gente tem regras claras, retorno atrativo para os investidores, o capital entra. Porque o capital ele não tem ideologia. Se você traz regras claras, leis seguras e rentabilidade interessante, funciona para todo mundo, obviamente. E aí, o André Esteves, o presidente, fundador do BTG, ele falou da mudança importante de juros no mundo, que agora o juros americano mais alto deverá sim chegar na economia americana em breve. A economia americana deverá passar por uma recessão, na opinião dele, uma recessão leve, como a gente vem falando até aqui. Ele falou muito de um ciclo econômico que eu menciono muito nos meus vídeos, em que o cenário de taxas ultra baixas na última década fizeram as empresas alongarem os seus passivos, e muitas pessoas físicas nos Estados Unidos também tomarem hipotecas, né, financiarem as suas casas. Só que grande parte dessas hipotecas são pré-fixadas, então a alta de juros não chega na prestação mensal. Isso demora para chegar conforme as hipotecas vão vencendo, e as pessoas precisam ou tomar uma nova hipoteca ou pagar a casa. Vai tomar uma nova hipoteca, toma na taxa mais alta. Então o ciclo da alta de juros vai chegando na economia real aos poucos, e portanto a economia americana ela vai arrefecer e deverá passar por uma recessão, mesmo que suave, segundo ele falou. E que obviamente agora, mesmo que o Banco Central americano ainda suba um pouco
pouco mais a taxa de juros, esse ciclo já está no final, como a gente também fala. Obviamente, quando a inflação estava lá, como ele próprio falou ontem, no ano passado, em 9, 10%, havia um ciclo muito grande e conversa, um ciclo muito grande de alta de juros ou uma conversa até onde esses juros precisa subir para trazer a inflação a 2%. Agora que a inflação está em 3,5%, 4%, que ainda é o dobro da meta de 2% do Banco Central Americano, esse ciclo já está muito mais próximo ao fim, até porque os efeitos na economia americana ainda não chegaram, como eu falei. Até num vídeo que eu expliquei, grande parte do PIB americano é composto por consumo privado, né? E 55% do PIB. E desse consumo privado, 75% é representado por consumo de serviços. E os serviços têm um impacto menor da alta taxa de inflação. Então, a economia ainda não sentiu os efeitos práticos da alta de juros por completo, que deverá enfrentar em breve. Então, que isso obviamente vai botar pressão na taxa de juros brasileira, assim como de todos os outros emergentes, e que o fiscal tem que ser cuidado. Caso contrário, a gente não conseguirá baixar a taxa de juros, ainda mais com os Estados Unidos mantendo a taxa de juros alta. Para finalizar, o Rodrigo Azevedo, que é da Ibiúna, uma gestora importante no Brasil, ele falou muito alinhado também com o meu pensamento. Ele falou que esse governo ele definiu a trajetória do gasto, quanto ele iria gastar, ou seja, vai crescer os gastos públicos, e aí ele saiu correndo atrás da arrecadação, e que isso dá errado. Pensa na tua residência, se você fizer isso, eu vou gastar um monte, depois eu vou sair na arrecadação, só que você cresce demais o teu gasto, é óbvio que você vai se endividar. Então que, basicamente isso, eles estão no curto prazo otimistas com o Brasil, porque quando você tem injeção de crédito, quando você tem crédito subsidiado, intervenções econômicas, você gera um boom no curto prazo, mas que eles estão pessimistas no médio e no longo prazo, extremamente alinhado com o discurso que eu faço no dia a dia. Falou um ponto importante também, que é quando você olha os títulos públicos brasileiros, por exemplo, NTN-B, que paga IPCA+, que eu venho falando que está numa oportunidade interessante, caso você entenda o perfil de risco desse título, que é título público brasileiro, que eu venho comprando para mim quando bate IPCA mais 6, ou IPCA mais próximo de 6, é uma taxa extremamente interessante como está agora, que para o investidor é extremamente interessante, mas para o país ele é deletério, porque a dívida cresce. Os juros estão altos, a dívida cresce e o endividamento maior, ele bota mais pressão na curva de juros, bota mais pressão na moeda e, portanto, um país que continua gastando mais e vai continuar gastando, basta olhar o que eles estão fazendo e a fala textual do presidente, você vê que no curto prazo essa injeção causa um boom, no médio e no longo prazo isso bota uma pressão danada na economia. Portanto, eles estão otimista no curto prazo por conta dessa intervenção, que ela é deletéria, e pessimista no médio e no longo prazo. Acho que esses são os principais pontos que vale a pena mencionar e mostrar que não tem grande diferença das conclusões econômicas que eu venho falando diariamente. O que me deixa bastante feliz de entender esse processo econômico e acho que haveria necessidade de mais pressão em cima dos políticos. Pacheco, o Lira, ele sim apontou o dedo para todo mundo, foi o único. Haddad, facinho as perguntas, que o brilhante Mansueto, e aqui eu não falo com zero ironia, eu acho o Mansueto Almeida brilhante, mas ele foi muito manso nas perguntas, principalmente com a necessidade de corte de gastos. Espero que tenha ajudado nessas explicações.